Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos a presença do músico Marcelo Benjamin, que irá conversar conosco sobre as várias vertentes da música, as implicações políticas e outras novidades e surpresas que o telespectador terá nos acompanhando pela Terceira Via TV. Um prazer em tê-lo aqui, meu querido. Prazer é tudo meu, eu agradeço pelo convite. É uma alegria fazer parte desse programa que tem sido tão relevante aqui para a cidade de Campos. Marcelo, vamos primeiro, eu queria saber de você o que significa música. Qual a necessidade dela dentro do contexto social brasileiro? Tem uma pergunta que chamam de pergunta impossível de responder, que é o que é música para você? Porque para cada pessoa é uma coisa diferente, porque tem a ver com o fato de como a pessoa sente a música, né? E como cada um de nós é diferente, cada um sente a música de forma diferente. Agora, no geral, o que eu posso dizer para mim é que a música é parte fundamental da nossa existência. O Nietzsche diz que a vida sem música seria um erro, e eu acho que ele tem razão, porque ela preenche lacunas que só ela mesma consegue preencher, que mexe com a nossa alma, com o nosso corpo, ajuda a nossa cabeça a respirar, né? A espairecer. Então a música preenche uma lacuna que só ela mesma poderia preencher, assim, dentro da nossa vida e da nossa sociedade, consequentemente. E para você, o que significa música? Música é a minha vida, literalmente. Sem ela, faltaria tudo. Você não viveria sem ela? De forma alguma. Desde que eu me entendo por gente, a música estava lá presente. No rádio da minha mãe, que ficava tocando o dia todo, nas rodas de chorinho que meu avô fazia com os meus tios, com a família reunida. As minhas primeiras lembranças da infância têm música envolvida. Então não é um clichê dizer que a música é a minha vida, mas de fato porque eu não me lembro de nenhuma fase importante que eu tenha vivido que a música não estivesse presente de fato, assim. Benjamin ou Marcelo, né? Você tocou em um ponto e é importante ouvir de um músico a indagação que eu vou fazer a você. Na minha opinião, leigo, né? Não sou músico, longe disso. Na minha opinião, existem músicas e músicas. E na minha opinião, existem músicas eternas e atemporais. Aquela que vai passar de geração e você vai se emocionar, você quer ouvir de novo. Alguns vão dizer que você é cafona, mas você vai continuar ouvindo, que é aquela música. Mas, para mim, as músicas, elas precisam ter letra. Para mim, as músicas precisam tocar na gente. E eu vejo hoje uma qualidade de músicas muito ruins, com uma inserção exagerada do palavrão, com a inserção geral do apelo ao sexo, com a inserção geral do apelo à violência. Não vem aqui nenhum demagogo nem hipócrita, tá? Mas eu acho que a quantidade excessiva está fazendo com que o brilho dessas letras se percam. Eu queria que você fizesse uma leitura sobre isso. Então, eu vou tocar num assunto, baseado na sua pergunta, que para mim, de repente, não é nem tão interessante falar sobre, mas é o meu ponto de vista sobre essa situação. Eu acho que existem muitas forças interessadas que continuem a ser do jeito que continue a ser raso, que continue a ser superficial, porque normalmente, eu costumo dizer que a nossa geração é a geração do fast food, né? A geração de tudo muito rápido. E a indústria se preocupa com aquilo que seja fácil de vender, com aquilo que seja rápido, com aquilo que não exija muito esforço, muito pensamento. Basta ter uma melodia interessante, um ritmo mais animado, e aí pouco importa a letra, pouco muito importa refrão, o conteúdo. Né? Exatamente. E acaba ficando tudo muito massificado, parecido, tudo muito igual, né? A gente vive nesse momento, por exemplo, a onda do sertanejo universitário, que já há alguns anos é assim, e você só ouve isso. Você vai no açougue, está tocando isso, você vai na padaria, está tocando isso, você vai em qualquer lugar, está tocando isso. E quem é que ganha que só se ouça uma coisa, que só se produza uma coisa? Eu não preciso dizer, mas eu posso dizer que muita gente perde. Os músicos perdem, casas perdem, o público perde, por ficar limitado a uma coisa só. E acaba sendo interessante para os empresários, para as pessoas que investem dinheiro nisso, que seja dessa forma, que seja fácil de vender, que esteja na cabeça das pessoas e tal. Agora, um estudo comprovou que o latino-americano, de forma geral, ele se interessa muito pelo conteúdo, que contraria o que você estava falando agora há pouco.
a gente se interessa pelo conteúdo. A gente tem poetas na nossa história, sem precisar voltar tanto no tempo, a gente encontra Renato Russo, a gente encontra Cazuza, a gente encontra Belchior, que faleceu agora há pouco tempo. A gente vê que a letra... profundidade, né? A letra era o mais importante. E a gente canta essas músicas até hoje, e o público pede essas músicas até hoje, muito pela letra. Porque às vezes a música tem uma ligação afetiva para todo mundo, né? Então, em algum momento da vida, ela ouviu aquela letra, aquela letra fez todo sentido para ela naquele momento, e ela quer ouvir sempre. E por serem mensagens boas, elas são atemporais, como você falou. Amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, a música do Renato Russo, do Cazuza, ainda vão fazer sentido para a gente. Eu particularmente acredito que o fato da leitura ser muito presente na vida deles é um diferencial. Verdade. Na época, nos anos 80, 70, talvez alguns dos nossos telespectadores não saibam, mas houve um período na história, um pequeno período na história, onde não existia internet. E nesse período as pessoas faziam, entre outras coisas, música, e o grande passatempo dessa turma era ler. Você via nos vídeos antigos, você ainda encontra no YouTube, sempre tinha um livro por perto. Os atores de teatro, a leitura era muito forte. Exatamente, a leitura ela fazia parte fundamental na vida das pessoas. Ao invés de rede social, eles gastavam tempo lendo. E a rede social faz com que a gente perca muito tempo. Pois é, e a gente lê muito lá também, só que são coisas... mais soltas. Sem conteúdo, sem muita profundidade, às vezes inverdades, né? As pessoas acabam compartilhando, mas essa é uma outra história. Enfim, aquela geração lia. A geração dos anos 80 lia, dos anos 90 ainda lia, e para trás o livro estava presente. E por que a gente está falando isso? Porque isso se reflete diretamente na composição desse pessoal. Você encontra poesia. O conteúdo vem da leitura, né? E é de uma profundidade, de uma beleza, existia muita poesia integrada ali, e isso vinha dos livros. Dos anos 2000 para cá, a gente pode dizer que isso foi se perdendo, e isso é refletido na qualidade da música, no conteúdo das músicas também. Eu poderia dizer que hoje, a maioria das músicas que faz sucesso, que as pessoas estão ouvindo, são músicas que falam sobre bebida, balada, festa, e eu não tenho nada contra isso. Aliás, na minha profissão, eu meio que vivo disso, né? Porque eu trabalho nesses eventos também. Mas falta conteúdo. O que você estava falando é uma verdade. A maioria das músicas são muito rasas, muito desprovidas de um conteúdo mais profundo. E eu sei também, nesse momento alguém vem e diz pra gente, não, mas música é para entreter, música é para diversão. Também tem que ser, né? Até porque a vida é muito dura, os dias têm sido muito difíceis, e é muito bom ter música para respirar, para entreter, para se divertir. Mas que mal tem se levar também conteúdo? Pelo contrário, faz um bem danado. Não sei se é verdade, mas muitos dizem que... existem os grandes escritores, letristas do interior do Brasil e do litoral. Dizem que as pessoas que estão mais próximas da água, a energia das letras são mais alegres. E quem está no interior é uma coisa mais melancólica, mais fechada. Isso procede? Eu acredito que sim, Cláudio, por um motivo simples. Como a gente falou lá no começo, a música cada um sente de uma forma. E é muito fácil perceber que as pessoas que moram nessas regiões, a pessoa que mora na praia, ela tem naturalmente um clima mais leve para falar, para se relacionar. E essa pessoa vai fazer música, isso acaba se refletindo ali também, né? Existe uma poesia própria no mar, nas ondas, na praia, naquele clima todo. Já tem todo o cenário pronto. Já tem todo o cenário pronto. A gente precisa sempre de uma inspiração para fazer música, né? Alguém consegue fazer letra bonita, feliz? Olha, consegue. Mas é difícil, né? Acaba, porque isso é uma coisa interessante. As pessoas, muitas músicas tristes fazem sucesso porque a pessoa compôs naquele momento triste que ela estava vivendo, e aí quando ela grava isso e mostra isso, muita gente se identifica. Sim. E aí acaba, né? A pessoa leva aquela música para a vida toda porque ela se identificou com aquele momento.
Mas tem muitos exemplos também na nossa MPB, por exemplo, Cartola tem aquele samba maravilhoso que diz: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. O cara da filha que ele faz pra filha também. Exatamente. É uma letra Cartola, aliás, é fora de série. E ele o Cazuza gravou uma do Cartola fantástica também. Sim. O Mundo é um Moinho. Retrata um pai meio que se despedindo da filha que está saindo de casa e tal. É muito linda essa canção, inclusive. Mas então a gente tem exemplos também de músicas alegres. A gente tem o Jorge Benjor, que é uma grande influência minha. Ele é um hitmaker, né, como a gente chama. Quase tudo que ele toca vira sucesso. E ele é alegria personificada, né? As músicas dele são sempre para cima, sempre alto astral. Ele não consegue compor de outro jeito que não seja desse jeito. E até quando ele está falando de críticas sociais, de coisas difíceis, ainda assim você tem vontade de dançar, de se alegrar. Eu acho isso muito bacana, o fato de ele conseguir falar de vários assuntos mantendo a mesma energia, a mesma vibração. Benjamin, na época da ditadura, né, eu não vivi a ditadura, estou 45 anos, né, li muito sobre ela, mas o dever de ofício, né, também, e também por curiosidade. Mas, com certeza, tudo que era cifrado era importante para se passar mensagem. E com certeza nós tivemos grandes músicas, né? O Bêbado e o Equilibrista, que foi até um concerto que ela tentou fazer com a família do Enfio, enfim. Qual a leitura que você faz da importância da música naquela época? Porque eu sei também, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso, das letras suas também com conotação política. Qual foi a importância para você desses músicos, dessas letras naquele momento onde a ideia e a opinião era tão ceifada da sociedade? Cláudio, ainda hoje, no exercício da composição, isso para mim é um exercício, é um trabalho que você vai aperfeiçoando com o tempo. Você percebe que as pessoas elas querem ter algo para se expressar, né? E elas usam a música para isso. As pessoas usam a música para se expressar. Às vezes tem coisa que ela está querendo dizer e ela não sabe bem como dizer. E aí ela escuta uma música e aquela música dá voz para ela. Ela se sente representada através daquela música. A época da ditadura foi uma época muito difícil porque os nossos artistas queriam falar e queriam dar voz para o povo também. E eles não encontravam isso, eles não tinham esse espaço e eram exilados. Muitos foram mortos, torturados. A gente sabe da história triste que a gente teve nesse período. Foi um período difícil para a classe artística em geral, para a música especialmente. Tudo passava pelo crivo, né, da ditadura. Muitas músicas a gente só foi conhecer muito depois, puderam ser gravadas muito depois, mas ainda assim ela resistiu. Diante de um esforço desse tamanho, poderia ter morrido muita coisa por ali, né? Mas para nossa sorte, para nossa alegria, não morreu. A MPB continua viva, forte e influenciando gente. Essas pessoas que passaram por isso, podia citar aqui Gilberto Gil e Caetano, que são dois grandes ícones assim, que sofreram muito nesse período também, estão aí até hoje fazendo música, cantando aquelas músicas e outras músicas e continuam dando voz para o povo. Eu acho que a grande importância da música para aquele período e para hoje é essa, dar voz para o povo, servir de um canal de expressão para que as pessoas se manifestem. Então, na sua opinião, nós não temos uma música elitista no Brasil? Eu não vejo dessa forma. Eu até entendo o ponto de vista de quem enxerga assim, mas eu tento não colocar paredes assim entre os rótulos, né? Pontes e não muros, né? Exatamente. Na minha visão, eu gosto de ver assim, tudo está interligado, tudo tem influência. Eu tenho influência de Gil, de Caetano, tenho influência de Jorge Benjor, e eu acho que tudo é assim, a nossa cultura é uma cultura de mistura, é uma cultura de diversidade. Eu não consigo colocar essas paredes. Eu estava lendo há um tempo atrás a biografia do Tim Maia. Sim, eu li também. Muito boa. Escrita pelo parceiro do Lulu Santos, me fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco a gente lembra. Um grande parceiro do Lulu Santos na composição, que é um grande produtor musical, foi produtor da Elis também. Fugiu agora o nome dele, mas enfim, na biografia... Não, né? Não. Daqui a pouquinho a gente vai lembrar.
E na biografia, o Tim Maia retrata ali as experiências que ele passou tentando se infiltrar no meio da bossa nova, que estava em ascensão naquele período. E eu acho que é bom falar isso. A vinda também da música da Zona Oeste para a Zona Sul, né? Exatamente. Isso é muito bem retratado no livro, Exatamente. Né? E ele tentou se infiltrar ali por diversas vezes e não conseguiu. Ele queria cantar bossa nova. Eu vou dizer para você que, graças a Deus, ele não conseguiu. Porque talvez se ele tivesse conseguido, a gente teria perdido a música do Tim Maia, que é aquela música de vibração, uma música visceral, um soul, né? Uma música negra brasileira de respeito. Enfim, ali a gente via essa parede. Né? Mas o que é interessante na história? Ele não conseguiu entrar ali onde ele queria entrar, era realmente uma classe mais elitista, pessoas com poder aquisitivo alto e tal, e faziam essa seleção. Tudo bem, azar deles. Ele explodiu por um outro lado, as pessoas conheceram a verdadeira identidade dele, ele encontrou sua identidade, misturando vários ritmos. Ele cantava blues lá no começo, né? Ele escreveu isso lá está escrito na biografia dele, e ele foi misturando essas coisas até encontrar a sua identidade e fazer o som que só ele fazia, que influencia a gente até hoje, e ele conseguiu se transformar num ícone da nossa música, da nossa MPB, seguindo essa outra linha. Então, ele tinha americanizado de Nova Orleans, aquele blues americano que ele trouxe inicialmente. Né? E aí o que eu estou querendo dizer com isso? As paredes que algumas pessoas, uma meia dúzia de pessoas colocou, ele destruiu. Porque ele chegou onde ele precisava chegar, a gente fala dele, a gente canta Tim, a gente ouve Tim Maia até hoje, ele chegou lá de outra forma, então de certa forma eu vejo que ele destruiu isso, porque ele não ficou limitado aos muros que colocaram, ele poderia ter desistido, já que eu não posso fazer isso, então só existe isso, né? Às vezes muita gente hoje pode estar pensando, mas é só sertanejo que vende, é só sertanejo que faz sucesso e tal. Ele superou isso, ele persistiu, ele encontrou a identidade dele, se tornou um ícone da nossa MPB que continua nos influenciando e nos fazendo bem até hoje. Então as paredes que alguns tentam colocar, essa coisa elitista, não, isso aqui não é para você e tal. Eu já ouvi, por exemplo, que negros não podiam cantar rock, porque não era a praia deles, entre outras coisas. E a gente vai quebrando essas paredes naturalmente. As paredes que alguém tenta colocar, a própria música se encarrega de quebrar. Isso é muito legal. Você falou antes um pouquinho sobre a interligação, né, das coisas, dos momentos, porque as músicas se transformam. O que você nunca tocaria? Olha, eu acho que muito pouca coisa. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho consolidado aqui na Noite de Campos, graças a Deus, e eu não toco sertanejo. E eu respeito demais a história do sertanejo, eu até sempre falo isso com as pessoas, o sertanejo de raiz. Sim. Eu acho que isso é parte fundamental da nossa cultura também, eu admiro, eu acho lindo. As letras do sertanejo de raiz falam da natureza, né? Falam da vida no campo. Aquele Fala Mansa tem uma linda, né? Você que tem medo de chuva, essa música é linda, uma letra muito demais. Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, Roberta Miranda, tem uma história linda aí e retratava a vida no interior do nosso país de uma forma magnífica. Eu respeito muito. Eu não canto até em respeito a isso, porque quando a gente acha a nossa identidade, quando a gente acha a nossa praia, como a gente costuma dizer, a gente tenta ser o melhor que a gente pode naquilo e até em respeito ao que a gente não é bom que a gente não faça. Não que a gente não possa fazer, a gente pode tocar de tudo. Tenho amigos que tocam, que cantam de tudo e tal. Eu preferi me esforçar para ser muito bom na minha praia. Quando eu encontrei essa praia, eu quis ficar aí mesmo. E até em respeito aos que são fãs de outras praias, eu não me arrisco muito. Perfeito. Nós estamos conversando aqui, né, com o músico Marcelo Benjamin. Vamos ao intervalo e já voltamos.